Graça e paz, igreja. Nós passamos por dois momentos, né? Tivemos uma coisa linda que foi a Santa Ceia e depois tivemos o jogo da seleção, né? Hoje eu vou falar sobre choro, né? O choro é emoções desencantadas, de sentimentos intensos, seja tristeza, alegria, extrema alívio ou frustração, né? Como eu disse, nós passamos por a Santa Ceia, que é algo especial, algo que, como Jesus disse, fazer memória de mim. Então, a cada uma vez por mês, a gente lembramos dessa passagem até a vinda de Cristo, né? E tínhamos momentos de manhã que talvez expressamos mais na hora do jogo do que na ceia. Na ceia, muitas vezes, nós não sentimos emoções de estar sentando à mesa do Pai, estar celebrando aquela ceia. E como eu digo, como aconteceu comigo, e na hora do jogo, o sentimento, aquela adrenalina, aquela emoção, né, de ter perdido, nós nos entristecemos. E de manhã nós acabamos nos entristecendo, ou sentindo algo assim no coração. Falar, eu estou sentando à mesa do Pai mais uma vez, mais um mês. E no jogo, emoções, foi a altura. Tem pessoas que até morreu por causa disso, de um Brasil ter perdido, pessoas que foram infarto, pessoas que tiveram que tomar remédio. E muitas vezes a gente na ceia, a gente não derruba uma lágrima. Ah, Senhor, santo é teu nome. E hoje eu vou falar de Jesus. A Bíblia relata que ele chorou 3 vezes na Bíblia, mas ele chorou muito mais vezes, né? Eu creio que todas as vezes que ele ia orar, falar com o Pai dos nossos pecados, lágrimas do Pai caíam. Muitas e muitas. Mas a Bíblia relata assim, Jesus chorou 3 vezes, né? Vamos lá, o exemplo de João 11, 30 a 35. Ah, Jesus, santo é teu nome, Pai. Jesus 11, 30 a 35. Pois Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava em um lugar onde Marta o encontrará. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa, os consolava. Maria, apressadamente, se levanta, sairá, seguindo, dizendo, vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, vendo-o, lançou aos seus pés, dizendo, Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando ouviu chorar, também chorando os judeus, quem com ele vinha, moveu muito em espírito, perturbou-se e disse, onde puseste? Disse ao Senhor, vem ver. E Jesus chorou. Jesus chorou porque perdeu um amigo. Jesus chorou porque ele tem um sentimento. Jesus se fez carne. O verbo se fez carne. Jesus teve todo o sentimento. Ele sentiu tudo que a gente sente. As dores. E aqui ele sentiu a dor da perca de um familiar. Como muitas vezes nós perdemos antes queridos. Nós sentimos essa dor, essa frustração, essa tristeza, né? Ele chorou diante do túmulo de Lázaro, mesmo sabendo que ele ia ressuscitar. Mas ele chorou porque ele estava sentindo a minha e a tua dor. E nessa passagem, a dor da família, né? Ele comoveu profundamente a dor e sofrimento das pessoas ao redor, demonstrando sua humanidade e compaixão. Oh, glória a Deus. Aí vamos lá em Lucas 19, 41 a 44. O Pai, fala nos nossos corações, Senhor. 9, 41, 44. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo, se tu conhecesses também, ao menos nesse teu dia, o que a tua paz pertence.
Mas agora isso está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti, em que teus inimigos te cercarão de trincheiras, descentearão e entrechearão de todos os lados, e derrubarão a ti, aos teus filhos, que dentro de ti estiverem, e não deixarão de ti pedra sobre pedra, pois que não conhecesse o tempo de tua visitação. Ele já sabia, né, o que ia ocorrer lá na frente. Como ele sabe que vai ocorrer na minha e na sua vida, hoje e amanhã. Glória a Deus, santo é teu nome, Pai. Olha, Jesus ali se aproximou a Jerusalém, prevendo a destruição, lamentando a incredulidade do teu povo, e reconheceu a oportunidade de salvar, que esqueceu, né, que o seu povo que não reconheceu a oportunidade de salvação. E suas lágrimas, Jesus, trazem lições profundas, né? Ele muitas vezes, a gente sabendo que tem algo errado e nós estamos fazendo hoje, né? Como em Jerusalém, como ali, naquela cidade, hoje muitas vezes, o mundo aí fora, as pessoas se embebedando, algo errado, se prostituindo, entristecendo a ele. Ele sabendo que você indo para esse caminho, algo lá na frente, né? Vai ter os tropeços, vai ter os problemas, vai ter as dores, as consequências, né? Cada ação e reação, a consequência dos nossos pecados nos trarão a frustrações. E aqui mesmo lá em Jerusalém, ele já sabia que aquele povo incrédulo, e muitas vezes nós estamos incrédulos, muitas vezes por atitude, como pastor no domingo, tem coisas que nós vamos ter que passar. Tem situações que nós vamos ter que passar. Tem dores que não adianta, vamos ter que passar. Mas tem muitas dores, tem muitas lágrimas que nós derrubamos por falta de pensar, de agir conforme a tua vontade, conforme a vontade de Deus. Muitas vezes está passando por um problema, mas eu estou passando por isso por quê? Eu não sentei, eu não dobrei o joelho, eu não chorei para falar, Pai, esse é o caminho. E aí muitas vezes a gente está chorando, está sofrendo e não sabe por quê. Mas se você refletir, olhar para trás e falar, não era para me ter feito isso, não era para me ter feito aquilo. Oh, glória a Deus, Pai. E mais uma vez, lá em Hebreus 5, 7 e 9. Hebreus 5, 7 e 9. Ali ele chega, sabendo que estava prestes a chegar o dia da crucificação, estava prestes a entregar a sua vida por mim e por você, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplica ao que podia livrar da morte. Foi ouvindo quando temia, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo consumado, veio a ser a causa eterna da salvação para todos que lhe obedecem, como eu e você. A causa de todos que obedecem a ele terá salvação. A salvação individual. Para nós buscarmos a salvação, não é fácil. A gente tem que andar em obediência. Porque a gente viver a carne grita, a carne chora, a carne chama, né? Que nem fugir do pecado. Tem muitas vezes que a gente peca e sofre e continua pecando, sofrendo atitudes erradas que vem desagradando ao Pai. Lá em Hebreus relata que durante a vida terrena, ele ofereceu orações de súplica, de forte clamor, lágrimas daqueles que podiam salvá-lo da morte. Ele foi atendido por causa da profunda devoção e submissão a Deus. Ele cumpriu tudo que Deus pediu. Filho, obedeça, né? A gente imagina ali a Bíblia relata que, né, só 3 anos, né, dos 30, mas imagina a vida de Jesus, uma criança, como que ele conviveu como criança? Foi uma criança obediente. E muitas vezes nossos filhos, né, você quando foi criança, foi muito desobediente.
aos jovens, juventude, a gente quer curtir, quer viver, quer fazer a nossa vontade. Né? Então, Jesus viveu 33 anos, mas você imagina esses 33 anos, a Bíblia não relata o passo a passo de cada dia. Mas você imagina uma criança a gente é levado, né? Mas ele não, ele é uma criança que cresceu ali, obediente aos pais. Crescendo, obediente, um jovem. Imagina o jovem, né? A carne gritando. E ele foi um jovem que obedeceu o pai em tudo. Senão não adiantasse de nada. Ele seria apenas mais um, como muitos na Bíblia tem. A gente tem a questão oh, glória a Deus, Pai. Oh, Pai amado. O segundo coração, Davi, segundo o coração de Deus. Davi, imagina, era o segundo coração de Deus. E fez o que fez, pecou, errou. Davi, imagina, segundo o coração de Deus, foi um homem que errou, que traiu, porém um dia ele reconheceu o teu erro. E como eu e você, nós temos que reconhecer nossos erros, dobrar nosso joelho e reconhecer, Pai, eu pequei, eu falhei, eu errei, eu distanciei de Ti. Deixei de ver as suas lágrimas na cruz por mim, o seu sangue derramado por mim. E se você quer a salvação, a gente tem que fugir do pecado. A gente tem que fazer a vontade do Pai. Glória a Deus, santo é teu nome. As lições de lágrimas de Jesus, ele se importa com a nossa dor. Ele não é diferente ao nosso sofrimento. Sente compaixão por nós. Jesus veio ao mundo como homem, como cara. Ele sentiu todas as nossas dores. Não tem como a gente chegar, não, ele era Deus, não. Ele se fez carne. Ele teve todos os sentimentos. E se ele falhasse, não teria a nossa salvação hoje. Se ele desse um passo para trás, se ele tivesse desandado da vontade do Pai, o que seria da humanidade hoje? Não teríamos a salvação, não estaríamos aqui. Deus, com o teu poder, ele teria acabado com tudo. Mas o filho obediente, coisa que a gente tem que ser obediente para estar na presença, para estar na vontade do Pai, para andar nos caminhos do Rei, para buscar a salvação, para um dia nós chegar lá, teu nome está aqui. Para eu e você estar com o nome no livro da vida, temos que ter um processo, temos que viver na vontade, na presença. Tem que derramar as lágrimas para o Pai, em joelho. Não deixar o Pai derramar lágrimas por nós. Que muitas vezes nós fazemos o Pai derramar lágrimas, mas não derramamos lágrimas por eles. Pelo amor ao próximo. Muitas vezes só pensa no eu. E muitas vezes Deus chora, porque às vezes você não derrubou lágrimas por ninguém, não fez algo para o próximo. Glória a Deus, Pai. Santo é o teu nome, Pai. Dessas lições, a empatia é a virtude divina de Jesus. Chorou com os que choravam, ensinando-nos a sofrer com os que sofrem. As emoções são fraquezas. Jesus, mesmo sendo Deus, expressou emoções profundas, mostrando que elas são parte da nossa humanidade. O luto legítimo com esperança, mesmo sabendo que ressuscitaria Lázaro, Jesus chorou ensinando que a dor da perda é válida. Ele sabia que ele ia ressuscitar Lázaro, mas ele chorou porque ele sentiu a minha dor, ali a dor do Lázaro, da família de Lázaro. Como ele chora hoje, quando eu ou você perde um ente querido. Muitas vezes você está chorando e Jesus está do teu lado chorando também. Que ele está sentindo a minha e a tua dor. Glória a Deus, Pai. A incredulidade entristece o coração de Deus. Por isso, Jesus chorou por Jerusalém, mostrando que nossa rejeição à salvação entristece a Deus. Porque nossas falhas, nossos pecados, derruba a lágrima do Pai. Às vezes a gente está falhando, Deus está chorando. Porque muitas vezes quando está tuas bênçãos, você está glorificando, está agradecendo, Ele está sorrindo. Ou Ele está chorando de emoção. Mas Ele chora muito mais
nessa nação, no mundo, pelos pecados. Porque o mundo vive a carne. Então, imagina, o pecado da humanidade. A cada lágrima que nós derramamos do Pai. Então nós temos que refletir muito. A cada dia, a cada passo, a cada caminhada. O que eu estou fazendo? Eu estou alegrando ou entristecendo meu Pai? Pai, santo é teu nome. A nossa dor é temporária, mas a esperança é eterna. Oh, Jesus. O juízo real é a causa da tristeza ao coração de Deus. Como Jesus chorou por Jerusalém, prevendo um futuro trágico, revelando a Deus que não se alegra com a maldição. Jesus entende o sofrimento humano, ele não observa de longe, mas participa, sente e compadece. Ele está contigo na dor, no sofrimento, seja na alegria, ele está contigo nas tuas lágrimas de dores ou nas tuas lágrimas de alegria. Ele está conosco, ele está comigo e está com você, sempre. O amor de Deus é incondicional, mesmo rejeitado diante da incredulidade e da dor. Jesus amou profundamente até o fim. Amou a mim e a você, ele amará até o fim. Mesmo nossas incredulidades, mesmo nossas falhas, ele vai nos amar. E ele espera que todos nós continuem amando, fazendo e agradando, para um dia nós estarmos no livro da vida. Ou não para chegar, não te conheço. Que nem eu estava, o perdão. Muitas vezes a gente deixa de receber bênçãos por causa de liberar um perdão. Eu estou na igreja, eu estou isso, eu estou aquilo, mas ainda você não liberou um perdão. O perdão tem travado as nossas bênçãos. O orgulho acima do perdão. Como o céu, quem carrega o céu não deixa as marcas no inferno por onde anda. Mas muitas vezes nós estamos deixando por falta de perdoar. Pai amado. Então nós temos que abrir nosso coração. Temos que deixar de derrubar as lágrimas do Pai. Porque uma vez você perdoando, você livra algo não ao próximo, você livra de você. Você escancara os olhos do Pai de alegria. Mostra, fala, Pai, eu te conheço, eu entendi, Pai. Perdão é perdão. Sem o perdão, você não alcança o Pai. Você não vai alcançar a eternidade. Muitas vezes, Pai, eu não tenho força para pedir perdão. Dobro o joelho e falo, Pai, quebra meu orgulho, Pai. Tira esse sentimento que está me entristecendo, Pai. Que está me tirando, que eu não consigo perdoar. A dor foi tanta, a dor foi muita, mas eu não consigo perdoar. E quando você não perdoa, o Pai está só simplesmente olhando e chorando. Filho, eu chorei por você, eu dei minha vida por você. E às vezes é só um orgulho que você fala, te perdoo, meu irmão, te perdoo, minha irmã. Glória a Deus, Pai. Jesus, lá em Lucas, ele disse, perdoa, pois você não sabe o que estão fazendo. Lá o povo não sabia o que está fazendo. Mas hoje eu e você sabe o que é certo e o que é errado. O que é o pecado e o que não é pecado. O que agrada a Deus e o que não agrada. Você já refletiu hoje? Pai, hoje eu derramei lágrimas. Hoje eu fiz o Senhor sorrir. Que nem hoje eu tive uma atitude até de manhã. Eu estava saindo com o carro, o rapaz me fechou. Aí eu acabei fui meio grosso. Depois eu falando, meu Deus, eu vou pregar sobre... Aí eu falei, Pai, te fiz chorar. Uma atitude. Eu senti ali uma tristeza. Porque, Pai, eu vou falar do teu choro e estou te fazendo chorar. E ali o dia inteiro, Pai, me perdoa, Pai, me perdoa. Porque eu não deixei ali, naquele homem, a marca do céu. Pai, me perdoa, Pai. Espero que aquele homem, Pai,
Que eu possa ter oportunidade de encontrá-lo e pedir perdão. Para tirar a marca do inferno que eu deixei ali naquela atitude. As lágrimas que eu fiz Jesus chorar naquele momento. Oh, glória a Deus. Então hoje a gente tem que refletir nisso. Eu fiz meu pai chorar. Eu fiz Jesus chorar. Então a partir de hoje a gente tem que começar a pensar e agir. Cada passo, cada momento, cada atitude sua. Não, eu não posso fazer isso, senão meu pai vai chorar. A gente tem que encher as lágrimas de Deus de alegria. Falar, nossa, aquele meu filho hoje ele foi perfeito nas atitudes. Ele andou correto, ele andou conforme a minha vontade. Não é fácil andar conforme a vontade de Deus, porque a carne grita, a carne fala mais alto. O coração é pecaminoso, o homem peca. O homem é difícil de a gente viver uma vida totalmente santa. Mas a partir do momento que você começar a refletir, olhar para a cruz, falar, foi ali. A última lágrima dele foi ali. Foi por mim, foi por você. Então nós temos que olhar para a cruz, chorar assim, chorar de joelho ali, agradecendo, pedindo perdão. Temos que chorar ao pé da cruz. E muitas vezes a gente chora, que nem o pastor disse, né? Muitas vezes a gente chora para pessoas estranhas. Mas você não entra no teu quarto para chorar dos teus problemas, das tuas dores. A gente chora pro estranho e não chora pro pai. Mas Deus está nos mostrando, está nos ensinando a cada dia. Então hoje podemos refletir, né? Você vê a emoção de domingo, as emoções. Eu mesmo, eu posso falar que não tive tanta emoção na hora da Santa Ceia como eu tive na hora do jogo, de aquela adrenalina, de ficar vibrante. Porque na hora da Santa Ceia, sim, adorei aquela emoção toda. Mas sabe quando você não sentiu aquela emoção, como se tivesse o pai ali te oferecendo o pão. Imagina você fechar os olhos e naquele momento você imaginar, eu estou recebendo um pedaço de pão, um copo de suco do meu pai. E ali na hora do jogo, não, gritando. Até você ver na hora do jogo, terminou o jogo ali, alguns jogadores se entristecendo. E aquele menino, por mais que o pessoal julga tudo, ele ali, sabendo que seria o último dele, mas ele ali não esqueceu. Ele dobrou o joelho e glorificou ao Pai. Porque o projeto dele, o sonho dele seria conquistar aquela Copa, aquele jogo. Ele entrou, fez a parte dele, né, como muitos criticaram. Ele fez ali, pelo menos falou, não, eu fiz o gol, tentou, e falou, mas era o momento, tinha que terminar ali essa questão. Por quê? Porque muitas vezes, ali você vê, muitos times se entregam. E é a mesma coisa na igreja, a mesma coisa na vida cristã. Muitas vezes a gente não se entrega. E muitas vezes a gente perde bênçãos, como ali a seleção perdeu um jogo, porque talvez não se entregou. E eu e você perde bênçãos por não se entregar, por não liberar o perdão, por não viver a vontade. Por viver a vontade da carne, por fazer o meu querer, não querer do Pai. Ah, Pai. Pai, nos ensina, Pai, a ter um coração que te agrada, a andar conforme a tua vontade, Pai. Te peço em nome de Jesus. Que choramos, fizemos Pai chorar. Então que nós começamos a chorar nos pés dele. E fazer Jesus chorar de alegria, de emoção. Olhar para mim, para você. Estou emocionado pela atitude desse meu irmão hoje. O que ele viveu hoje. Como eu quero que ele vive todo dia. Muitas vezes tem lágrimas que é preciso. Muito sofrimento eu e você tem que sofrer. Mas como eu disse, muitas vezes o sofrimento que eu preparo, que eu e você muitas vezes sofre, somos nós mesmos que não olhou para trás, não refletiu em cada atitude. Por que eu não fiz isso? Ou por que eu fiz aquilo, sabendo que ia ter algo negativo, sabendo que ia ter uma dor.
E nisso Deus está nos falando, filho, Deus tem falado muito comigo. Essa palavra aqui eu tenho assim, ó, é uma das primeiras vezes que eu estou pregando assim em público. Graças a Deus, glória a Deus. Como o pastor disse, vida nova, oportunidades novas. Eu quero, Pai, através daqui, através dessa palavra, que a nossa igreja, que a nossa vida, que eu e você possamos derramar lágrimas de alegria no Pai. Pai, é que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, Senhor. Obrigado, Pai. Não sei se eu fui tão rápido, mas obrigado pela oportunidade e que nós possamos alegrar o Pai. Deixar lágrimas dele de alegria. Deixar de muitos lágrimas negativas, não. Ele sorriu porque eu agradei. E quando você for pensar, quando tiver atitude errada, reflita nessa palavra. Reflita no choro do Pai. Pensa, reflita, calma, que muitas vezes nós, marido e mulheres, tem discussões. Quando um está brigando, se afasta. Que nem hoje no trânsito, eu podia simplesmente falar, vai meu pai, meu filho, siga. Não, eu acabei ainda gesticulando. E depois eu falei, meu pai, te fiz chorar. Eu fiquei refletindo isso o dia todo. Eu fiz o pai chorar. Mas graças a Deus, assim, Deus me trouxe a memória. Reconheci meu erro, né? Agora vai no PEC mais. Fica atento no trânsito. Obrigado, Pai. Obrigado pela oportunidade. Obrigado. Espero que tenha refletido o coração de cada um. Que possamos encher o Pai lágrimas de felicidade. Porque o choro não é alegria, ou não é só tristeza. O choro é um sentimento intenso, seja na tristeza ou na alegria extrema. Que nós possamos ter choros de alegria extremas no coração do Pai. Eu peço e agradeço que toda igreja tenha esse sentimento e chore ao pé da cruz. Chore, tranca no seu quarto, chore. E no dia a dia, faça jejus, sorri, choros de alegria. Obrigado, igreja, pela oportunidade. Aleluia. Coloca para mim João 11:35. Não vou pregar não, tá? João 11:35. Você sabe que quem está aí é confortável. Quem vem aqui é um desafio. Amém? Então você acha que é só apenas... eu vou falar para você, muitas vezes você olha no espelho, você prepara o sermão, aí você prega, você chora, você cai no chão, fala, vai ser fogo puro. Quando você chega aqui, você olha para esses monte de rostinhos, as pessoas dizem que eu estou com os olhos fechados, mas eu não estou com os olhos fechados não. É a estratégia que eu estou usando para não olhar nos olhos de vocês diretamente, para vocês não ficar sem jeito, mas é muito difícil. E eu quero reforçar só o que o nosso irmão ministrou ao teu coração. João 11:35 diz assim: Jesus, você chora por quê? Por alguém que você tem afeto, que você ama. Esse choro é um choro de perca. Amém? Vamos trazer a verdade daquilo que Jesus estava vivendo. Lázaro, você, eu, somos amigos. E quando um perde algo que fere o outro, você tem emoções. Você fica triste. Você fica angustiado. Só que Jesus chorou porque ele sabia quem era Lázaro. Jesus tinha plena certeza que Lázaro ia ressuscitar. Mas presta atenção. Por que ele deixou gravado? Jesus chorou. Ele mostra agora para você e para mim que vai ter momento na nossa vida que nós vamos chorar. E sabe onde nós choramos muitas vezes? Sabe aonde é? É dentro da nossa casa. É na nossa família. Lá fora nós somos fortes, temos responsabilidade. Mas aqui, ó, está falando que Jesus chorou por Lázaro. Lázaro era o seu amigo próximo. É o versículo mais curto da Bíblia que fala sobre uma grande verdade. Homem chora. Homem chora,
Macho é quebrado, homem chora. E aí nós vamos entender que esse choro é um choro libertador. Eu estou conversando com uma pessoa, que essa pessoa diz assim: eu queria chorar e eu não consigo. Por não conseguir chorar, ela carrega dentro de si emoções e tristeza que faz ela estar sempre angustiada. Quando Jesus me dá o direito de aprender a chorar pelas percas, não quer dizer que eu estou totalmente lançado à dor. Isso aqui era um choro de perca. O irmão falou bem claro: as minhas emoções. Hoje você veio aqui porque você tem emoções e sentimentos, e você veio à busca de algo que só Jesus pode fazer. E nessa noite o Senhor Jesus está falando sobre o que nós temos chorado. Macho não chora, ele se joga dentro do banheiro. Macho liga o chuveiro e ele grita. Muitas vezes põe um cachorro para latir, para chorar. Isso é o macho. Agora o homem não. O homem se prostra diante daqueles que estão diante de você e chora. Jesus não foi ao cantinho, se escondeu e chorou. O texto diz que Jesus chorou diante daquela multidão. Querido, vai ter momento na tua vida que o choro vai ser importante. Vai ter momento na tua vida que as pessoas vão te ferir, você vai ter que chorar. Vai ter momento na tua vida que teu marido vai ser grosso com você e você tem que chorar. Vai ter momento que a sua esposa vai ser cruel com você e você vai ter que chorar. Vai ter momento que o seu filho vai estar em rebeldia e você vai ter que chorar, porque nós somos formados de emoções. Não tenha medo de expressar o seu sentimento. Essa expressão que homem não chora foi um antepassado dos nossos pais, nossos bisavós, quando nós era criança, falaram assim: ó, engole o choro, homem não chora. Foi a pior burrada que eles fizeram sobre a face dos homens. Foi a pior coisa que fizeram. Porque nós carregamos essas emoções foram feitas para pôr para fora. Isso não vai diminuir você, vai mostrar que você tem sentimento e tem emoção. Jesus não precisava chorar. Mas por que Jesus chorou? Porque ele tinha emoção, né? Então, nessa noite eu quero só fechar com esse versículo. E Jesus chorou. Eu não sei o que tem feito você chorar. Eu não sei se é o desprezo, se é a solidão, se é a perca, se é a falta da motivação, se é a decepção, se é a frustração. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias e, lá com ele na empresa, e uma situação que ele estava passando, ele falou assim para mim: dá vontade na hora de fazer uma besteira. Quando nós não liberamos as nossas emoções, é um gatilho para nós fazermos besteira. Então, querido, use esse gatilho para se quebrantar. Pode chorar. Vira para o seu irmão que está do seu lado e fala assim para ele: pode chorar. Pode chorar. Pode chorar. Esse choro não é para a morte. Esse choro é para a vida. É diferente. Choro de morte e choro de vida. Jesus não estava chorando porque Lázaro não ia ressuscitar. Jesus estava chorando porque ele tinha emoção. Porque Jesus ia ressuscitar. Jesus não deixa a obra pela metade. Sempre conclui a obra por inteiro. Amém? Então, querido, no dia que você vê seu marido chorar, seu filho chorar alguém, chore com ele. Chore com os que choram. Se alegre com aqueles que se alegram. Seu irmão está passando luta, você não vai passar a luta dele, mas ajuda ele a passar a luta dele. Seu irmão está angustiado, você não vai sentir a angústia que ele está sentindo, mas você vai orar com ele. Seu irmão está cansado, você vai pegar na mão dele e vai andar de mão dada com ele. Isso é família, isso é igreja, isso é expressão. Precisamos se revestir dessa verdade. Choro. E ultimamente eu sou um chorão que só Jesus. Não sei se a gente vai ficando velho, né, Márcio? Mas chega uma certa idade para os mais novos que a gente olha qualquer cena, a gente chora. A gente vê um filme, aquela coisa, a gente chora.
A gente vê um filme de Jesus Cristo, a gente chora, né? Eu não choro pela seleção brasileira não, tá? Não choro, não fiquei triste. Não fiquei triste. As minhas emoções estavam mais afloradas a outros motivos. Mas muitos fizeram como o Márcio falou. Se choraram, quebraram o móvel, quebraram a televisão. Mas no nosso caso não, nós choramos de alegria. Choro porque eu vejo transformação na vida do Reginaldo. Eu vejo mudança na vida do Reginaldo. Choro porque eu vejo a cura na vida do pastor. Eu choro porque essa angústia, a tristeza que muitas vezes vem tentando roubar a alegria e a certeza daquilo que Deus já fez, só falta se manifestar na terra e na vida dele. Já está determinado no céu essa graça derramada. Tem coisas que você está esperando, se alegre agora. Não quando acontecer, não. Se alegre antes de acontecer. Porque quando ela chegar, você está celebrando a chegada dela. Isso faz toda a diferença, pastor? Ai, eu só vou ser feliz quando eu ver o meu milagre. Você não vai ver nunca. O milagre é para aqueles que crêem. E aqueles que creem é aqueles que não vêem, mas têm a certeza daquele Deus que você serve. Jesus estava chorando porque ele tinha emoções. Lembre, Jesus estava chorando porque ele tinha emoções. E as emoções que nós temos que se expressar. E é muito bom chorar. Ontem nós estávamos no Periquí fazendo uma visita. E aquela mulher chorava como uma criança. Um problema que ela estava passando. E aquilo leva você a chorar porque você sente as emoções. E eu chorava, olhando ela chorar, mas não é porque eu estava sentindo, eu estava emocionado. Aquela mulher estava igual aquele peixe com aquela moeda na boca, nadando no mar e não tinha ninguém para socorrer. Sempre para alguém que está engasgado, sempre vai ter um Pedro que vai te tirar a moeda que está dentro de você. Amém? Amém? Em nome de Jesus.